O nosso trabalho é sobre o dinheiro e a história dele. Como você sabe, nada hoje em dia é de graça. Tudo é pago. E absolutamente nada é pago pelo governo. Só tomar como exemplo a escola. A gente tem que pagar R$500 por mês para ter um ensino decente, sendo que a escola que devia nos providenciar isso. A mesma história com a saúde. Para ter uma vida, para manutenção de uma vida, a gente tem que pagar um valor alto, sendo que o governo que devia nos financiar isso. É só você tomar como exemplo um hospital financiado pelo governo. Está tudo caindo aos pedaços sem nenhuma higienização própria. Antigamente, em 1500 a 1815, no Brasil não existia dinheiro, já existia a moeda, mas ela era muito pouco utilizada. Eles preferiam trocar mercadorias como se fosse moeda. Em Portugal já existia a moeda real. Bom, como todos sabem, a moeda corrente no Brasil nos dias de hoje é o real. Mas o real não corre apenas no Brasil neste período. Ele também foi moeda corrente no período colonial, em 1833, onde, naquela época, as moedas que eram feitas eram produzidas em Portugal e no Brasil. E elas existiam em dois tipos: os dobrões, que eram as moedas de ouro, e as patacas, que eram as moedas de prata. Tá. Vai. Já porque o Marcos demorou. Com a elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal, o Brasil começou a emitir papel em dinheiro que não significava nada, e tinha uma alta inflação e um custo muito alto. Como nosso amigo Marcos disse, o Brasil, quando era no Reino Unido a Portugal, o dinheiro em papel era pouco utilizado, muito pouco, aliás. Agora, quando o Brasil se tornou império, um estado quase solidificado, a moeda, o papel, foi muito utilizado, ficando cada vez mais popular, colocando em extinção as moedas, onde os papéis era bem melhor quando tinha um valor muito alto para ser pago. No período da República, a moeda corrente eram os réis. Após os réis, vieram o cruzeiro. Em 1965, o cruzeiro virou Cruzeiro Novo. E em 15 de maio de 1970, o Cruzeiro Novo finalmente voltou a ser Cruzeiro. Em 1986, Funaro anunciou o Plano Cruzado. O cruzeiro foi substituído por cruzado. Um cruzado valia 1000 cruzeiros. Isso vigorou de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Em 89 houve outra mudança. O cruzado se transformou em cruzado novo, e em 90, com o plano Collor, o cruzado voltou a ser cruzeiro. Pois bem, o que ninguém esperava é que a inflação nesse período foi monstruosa. A moeda não conseguiu se estabilizar e o cruzeiro virou Cruzeiro Real. Em 1994, o Fernando Henrique Cardoso, que se tornou presidente da República somente no ano seguinte, nesse ano, ele era ministro da Fazenda. Ele propôs ao governo o Plano Real, onde foi substituído e foi recriado, na realidade, a moeda real. Bom, nós iremos mostrar algumas notas da época. Deixei próximo da câmera, porque você sabe como é, né? Bom, aqui tem um cruzeiro, certo? Depois, como você sabe, ele foi, como nós dissemos já, foi substituído por cruzados, que valia 1000. Depois, voltou para cruzeiros. 500.000 cruzeiros, uma nota verdadeira. Mas não se confunda que não vale quase nada em real. E após isso, temos o real, conhecido até hoje. Agora, só como critério de curiosidade, o Banco Central do Brasil é a Casa da Moeda Brasileira. O Banco Central do Brasil fica em Fortaleza, no Ceará. Entre o dia 6 e 7 de agosto de 2005, foi assaltado. Então, se a Casa da Moeda Brasileira, se o Banco Central do Brasil não está protegido, quanto mais o seu dinheiro será.